Minhas caras e meus caros, tudo bem? Esse vídeo hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do novo ensino médio e por que eu acho que o rei está nu. Há sérios problemas. Primeiro, para as direções de escola e supervisões, então diretores e supervisores, eles têm que tocar as suas instituições e já tem um problema sério para eles, porque faltam professores das disciplinas tradicionais. E agora, com os chamados itinerários formativos, aqueles professores que ficarem de excedente serão obrigados a pegar essas disciplinas. Eu mesmo tenho que completar a minha carga horária com uma dessas disciplinas que nós não temos preparo, nós não temos a formação necessária. Aí existe a questão das capacitações, etc. Porém, na minha visão, essas disciplinas, elas são disciplinas que se baseiam muito em temáticas de palestras, que são temáticas que se esvaziam em poucos encontros, ou uma palestra, ou talvez vá lá um bimestre, quando muito 2 bimestres. Por exemplo, mundo do trabalho. Mundo do trabalho nós já trabalhamos dentro de sociologia, história e geografia. Agora você tem uma disciplina, mundo do trabalho, a qual você vai trabalhar ela o ano inteiro, e aí conversando com alguns colegas, né, um colega me explicava que na verdade a intenção seria mais trabalhar com práticas do que com teorias ou conteúdos, mas ainda assim você necessita trabalhar com conteúdos, e você trabalhar mundo do trabalho o ano inteiro me parece que é um assunto que se esvazia, que não tem condição de permanecer assim o ano inteiro. Então, o que provavelmente vai acontecer ano que vem, segundos anos, que essa grade agora do sexto horário vai passar também para os segundos anos. O que me parece? Bom, os professores efetivos que têm mais tempo na escola, que geralmente esse é o critério da distribuição de aulas, eles vão completar seus cargos com aulas das suas disciplinas mesmo. Então, por exemplo, né, professor de história, conseguir completar com a sua área de história. Aqueles professores efetivos que têm menos tempo, que vão ficar a seguir, né, nessa linha, vão ser obrigados a completar com essas disciplinas, com esses chamados itinerários formativos, e mais uma vez terão que se desdobrar dentro das suas possibilidades para oferecer boas aulas. Há a questão da escolha pelos alunos desses itinerários, mas me parece também algo muito confuso no sentido de que as escolas não têm espaços adequados para oferecer essa circulação dos alunos em relação a esses itinerários. Então, também eu vejo muito problemático essa questão. O aluno, nós falamos muito das possibilidades dos alunos escolherem os seus conteúdos de estudo, mas dessa forma eu vejo que como um grande causador de confusões no dia a dia da escola. O sexto horário já é uma dessas questões, né? Que você fica de 7 da manhã até meio-dia e 20, é um tempo bem extenso de permanência na escola, sem mudança quantitativa na relação de horários de aula, então nisso não se mexe. O recreio de 15 minutos, é um recreio curtíssimo. Muitas vezes a gente fala isso e muitas pessoas que vêm de fora falam que o professor não quer trabalhar, que quer só diminuir sua carga horária, que tudo que puder fazer para que não trabalhe mais. Mas são realidades que se colocam com esse novo ensino médio. Outro ponto, a diminuição das aulas, dos conteúdos, digamos, tradicionais. Então, por exemplo, em muitas escolas, a carga de geografia é uma aula de geografia. E você não pode utilizar esses itinerários formativos como extensão de sua aula. Então, o mesmo professor que de repente é obrigado a pegar essas outras aulas, ele não pode utilizar esses outros conteúdos como uma extensão da sua aula de geografia, no sentido da sequência dos conteúdos. Então é muito problemático. Não gosto. Eu, muitos que me conhecem até podem me considerar alguém muito, digamos, inteirado com essas novidades de metodologia, mas eu me considero, no fim das contas, alguém muito tradicional, conservador, no sentido do ensino dos conteúdos. Então, acredito assim, dentro da estrutura que nós temos, os
as matérias tradicionais, elas têm a historicidade a seu lado. Elas existem e são sistematizadas porque existe todo um acúmulo histórico de experiências que permitem que nós planejemos essas aulas. A questão da metodologia, para mim, não é a mais importante. A questão do currículo realmente é importante, mas você retirar essas disciplinas, esvaziar os objetos dessas disciplinas em prol desses outros conteúdos, como eu disse anteriormente, que são conteúdos que se esvaziam rapidamente e que não exigem uma formação graduada superior para lecioná-los, apenas uma capacitação, e geralmente essas capacitações do Estado são aquelas capacitações de cursos online que são muito rápidos e também não tem tanto cabimento para você se capacitar para aquilo, para ser um professor ou monitor, como muitos preferem, e vai ficar um ano inteiro com aquele conteúdo. Então, assim, é um projeto que a gente entende muitas vezes, do ponto de vista de um gestor de supervisor na escola, a situação dele, que ele é obrigado a aplicar essas ordens, essas demandas que chegam, mas a gente não pode aceitar. Tentaremos fazer da melhor maneira possível dentro das possibilidades. Então eu vejo como muito problemático, eu vejo como mais uma situação de possível evasão escolar, possível desinteresse do dia a dia da escola. Não é esse o caminho que eu considero como o melhor, porque eu acredito sim numa escola que é capaz de fazer projetos, uma escola que é capaz de humanizar os seus conteúdos por meio de projetos, mas não obrigando a passar mais tempo na escola com conteúdos que não fazem sentido tanto para os alunos como para professores, com falta de professores, que também é uma coisa muito séria. Esses itinerários ficam geralmente em horários que são os últimos horários e em dias picados. Então você vai ter um horário na segunda, um horário na quinta, um horário na terça, né? Então muitas pessoas não se interessam em pegar essas aulas, fica uma coisa muito picotada, faltam professores, e aí falta professores, fica aquela questão de ociosidade na escola, a direção que se vire, a supervisão tem que deslocar alguém para ficar em sala de aula. Então, eu acredito que eu não gosto desse projeto do novo ensino médio. Eu não gosto dessa forma como tem sido aplicado tão rapidamente. É um projeto que foi encomendado. Se procure aí, dê um Google, você vai ver que são grupos particulares, Fundação Lema e outros, que investem nesse tipo de aconselhamento ou parcerias para serem aplicadas nas políticas públicas. Então não se ouve os professores de escolas públicas, se ouvem esses gestores, tecnocratas ligados a empresas que defendem que a educação tem que ser mais dinâmica, que defendem que a educação tem que ser mais moderna, mas que não são pessoas que atuam no dia a dia de uma sala de aula, muito menos de uma sala de aula do ensino público. Então não estão ali com aquelas dificuldades estruturais todas, de falta de espaços adequados. Não basta ter uma sala de informática, você tem que ter 2, 3 salas de informática. Não basta ter uma quadra para educação física, você tem que ter 2, 3 quadras, se possível, vários espaços, anfiteatro, recursos materiais de projeção, enfim, né? Bibliotecas realmente equipadas com espaços amplos para que você possa ali ter todo um ambiente de estudo e circulação desses alunos pela escola e por outros ambientes. Então, assim, existe um problema estrutural já sério. E enquanto esse problema existir, eu não acredito nesses projetos que vão e vêm e que, no fim das contas, nós sabemos que existe todo o investimento por trás e que, quando der errado, a culpa vai cair mais uma vez sobre as direções, supervisões e professores que não souberam realizar aquele projeto, ou que tiveram má vontade, ou que não se esforçaram o suficiente. E eu vejo com muito pessimismo nesse sentido. Então, tentarei estudar mais a respeito desse novo ensino médio. Não sei o que me aguarda no ano que vem, mas como professor formado em História,
formado em geografia, faculdade de história, faculdade de geografia, que são meus objetos de estudo, que são áreas muito amplas e generosas, eu não vejo com bons olhos essas iniciativas, né, dessa reforma do ensino médio nesse sentido. Que se mexa em parte de currículo, que se coloque toda a questão da interdisciplinaridade e tal, sem problema. Mas nessa forma eu vejo apenas como mais um projeto e o rei está nu. Não é? E todos os professores que têm que buscam uma reflexão autônoma, um senso crítico, estão vendo que o rei está nu. E nós temos que mostrar por que o rei está nu.